Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alex Ferreira e nesta aula eu trago para vocês a resolução de exercícios a respeito de polinômios, né? Exercícios que caíram aí nas provas da AFA. Então, para dar uma força aí para você lembrar do que você precisa saber a respeito de polinômios para fazer a prova neste domingo aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, começando aqui, ele me dá um polinômio, ele me fala que o p de x é igual a x² menos 75x² mais 250x, e fala que esse polinômio tem uma raiz dupla, né? Então, em relação ao p de x, é correto afirmar que apenas uma de suas raízes é negativa, a sua raiz dupla é negativa, 3 de suas raízes são negativas ou nenhuma das raízes é negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pegando o p de x e vou fatorá-lo, certo? Então, eu vou vir aqui e vou escrever o p de x dessa forma. X, que multiplica x ao cubo, menos 75x, mais 250. E como eu quero calcular as raízes, eu vou colocar aqui igual a zero, certo? Então veja que daqui eu já tiro que uma raiz do p de x é zero, certo? As outras raízes serão raízes da equação x ao cubo, menos 75x mais 250, igual a zero. Ok? Bom, então agora eu vou usar as relações de Girard, certo? Então, só para você lembrar, eu vou listar que as relações de Girard, quando eu tenho um polinômio do tipo ax ao cubo mais um bx² mais um cx mais um d igual a zero, né? Na verdade, uma equação algébrica, né? Eu sei que a soma das raízes x2 mais x3, né? x1, x2 e x3 são as raízes dessa equação. Isso aqui é igual a menos b sobre a, certo? O x1 vezes o x2 mais o x1 vezes o x3 mais o x2 vezes o x3, isso aqui, ainda faltou o x1, x3, né? Mais o x1, x2, x1, x3, x2, x3, tá certo? É isso aí. Isso aqui é igual a C sobre A. E o x1 vezes o x2 vezes o x3, que é o produto das raízes, é igual a menos D sobre A, onde D é o termo independente ali. Fechou? Então, olhando aqui para as relações de Girard, veja que eu vou usar isso aqui no polinômio. Então, eu vou escrever aqui que as raízes, né, como ele me diz que tem uma raiz dupla, então eu vou encarar aí como se o x1 aparecesse duas vezes. Ó, x1 mais um x3, certo? O x2, né? Aqui o que eu estou considerando que o x2 é igual ao x1, certo? E aí fica uma raiz dupla, certo? Então vamos lá. Isso aqui eu sei que é o menos b sobre a. Bom, menos b sobre a, notem que o b aqui é o coeficiente do x², que não existe nessa equação, certo? Então essa soma é zero. Então, daqui eu já posso concluir que 2 vezes o x1 é igual a menos o x3. Certo? Bom, partindo agora para o produto, eu sei que o x1 vezes o x2 vezes o x3 é o C, é o menos D sobre A. E o D aqui é o 250, ó. Então vai ficar menos 250, porque o A é 1, né? Então, beleza. Ó. Se o x2 é igual a x1 e o x3 é menos 2x1, né? Posso vir aqui e escrever, ó, que o x3 é igual a menos 2x1. Então, eu posso escrever assim, ó, x1 vezes o x1 vezes o menos 2x1 é igual a menos o 250. Então, veja que daqui eu tiro que 2 vezes o x1 ao cubo é 250, né? Já cancelei o sinal ali e, portanto, o x1 ao cubo vai ser igual a 125. E como nós sabemos, né, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, certo? Então, veja que daqui eu concluo que o x1 é 5. Se o x1 é 5, o x2 também é 5. Então, a outra raiz seria x2 igual a 5. E a outra raiz é o x3, que é menos 2x1. Então, o x3 ele vai ser igual a menos 2 vezes 5, menos 10, né? E a quarta raiz é o zero que nós encontramos lá em cima. Então, essa daqui são as 4 raízes do polinômio dado, certo?
Então, agora, tudo que nós precisamos é analisar aqui as alternativas. Ó. Então, veja que ele fala que apenas uma de suas raízes é negativa. De fato, né? Somente o x3 é negativo. Então, essa daqui, por enquanto, está verdadeira. A sua raiz dupla é negativa? Não, né? Não é negativa. Negativa é a x3 ali, que é igual a menos 10. 3 de suas raízes são negativas? Falso também. E nenhuma de suas raízes é negativa? Falso também. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, vamos então para a resolução do segundo exercício, né? É o exercício que me diz que é uma equação algébrica, 2x ao cubo menos ax quadrado mais bx mais 54, igual a zero. Dizem que forma uma PG. E que o A e B são números reais, o B é diferente de zero, e me pede o valor da razão A sobre B. Então vamos lá. Como forma uma PG, e eu sei que são 3 raízes, né, eu vou escrever essas raízes, as raízes da equação, vou supor que seja x1, x2 e x3, certo? Mas como ele me fala que é uma PG, eu vou escrever esses números daquela forma conveniente, né, que nós usamos aí para escrever 3 números que estão em PG. Ó. X sobre Q, o X e o X vezes Q. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que eu tenho as relações de Girard, né, onde o produto dos 3 números é o termo constante, aqui no caso como é o polinômio cúbico, né, eu sei que vai ficar menos 54 sobre 2, ou seja, o termo constante sobre o coeficiente do termo de maior grau. Ok? Bom, então, neste caso, vou escrever aqui que o produto, né, aqui eu vou usar o Girard, as equações de Girard, e eu sei que o produto, x sobre q vezes o x vezes q, tem que ser igual ao menos 54 sobre 2. Ok? Daqui eu tiro que o x ao cubo é igual a menos 27 e, portanto, que o x é igual a 3. Então veja que eu já tenho uma das raízes, 3 não, né? Menos 3. Então veja que eu tenho uma das raízes desse polinômio já. Certo? Com essa raiz, eu poderia até tentar jogar em Briot-Ruffini, tentar reduzir o grau, mas não vai adiantar porque eu tenho 2 coeficientes que eu não conheço. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com as relações de Girard e vou encontrar uma relação aí entre esse A e esse B. Tranquilo? Então, me acompanha aí. Ó. Eu vou vir aqui, eu sei, né, que o produto dos pares, o x1 vezes o x2, mais o x1 vezes o x3, mais o x1, o x2 vezes o x3, é igual ao C sobre A. E nesse caso, o C é o B, certo? Então, vai ficar B sobre A, que é 2. Tranquilo, então? Bom, fazendo isto, né, eu sei aqui que vai ficar, então, x1 é o 3, estou chamando aqui de 3, menos 3 sobre Q, tá? Menos 3 sobre Q, vezes o x2, que é o menos 3, mais o x1, que é o menos 3 sobre Q, vezes o x3, que é o x, que é o menos 3, né? Vezes o Q, já vou escrever assim, mais o x2, que é o menos 3, vezes o x3, que é o menos 3 vezes o Q. E tudo isso eu sei que é B sobre 2. Beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu sei que vai dar 9 sobre Q, né? Mais menos 3 com menos 3, o Q vai cancelar, né? Veja que aqui o Q cancela com o Q, fica tudo positivo ali porque é menos com menos, né? Então menos 9, é mais 9, e aqui vai ficar mais 9Q. E tudo isso é o B sobre 2. Beleza? Eu nem vou me dar o trabalho de multiplicar esse 2, porque o próximo também vai ficar sobre 2, e esse 2 vai acabar se cancelando lá mais no final. Certo? Então agora eu sei que a soma dos pares, né, eu consegui aqui uma relação entre o B e os termos da PG, né, que representam. Bom, então daqui eu tirei uma relação entre o B e alguns coeficientes ali, alguns valores em função de Q. Agora eu vou fazer o mesmo para a soma. Eu sei que o x1
mais o x2 mais o x3 é igual a menos b sobre a. Né? Nesse nosso caso, né, não vou nem escrever o menos b sobre a, porque já estou usando o b ali em cima. Eu vou pegar direto aqui, ó, que é o coeficiente do termo do segundo grau, que representaria ali para a gente o b. Né? Então, ia ficar a positivo sobre 2. Certo? Então, só estou usando as relações de Girard. Tá? Apliquei o produto ali em cima, a soma dos pares, e o produto e a soma das raízes aqui embaixo. Então, somando aqui, veja que vai ficar menos 3 sobre Q, mais... Bom, já vou fazer a regrinha de sinal e colocar os valores direto. Ó. Então, vai ficar menos 3Q. E isso é igual ao A sobre 2. Ó. Veja que aqui que eu falei para você, ó, o B está sobre 2 e o A está sobre 2. Quando eu fizer A sobre B, vai cancelar esse 2, certo? Então, beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esta equação, né? Eu sei que vou chamar essa equação aqui, ó, essa equação de 1, né? E vou chamar essa equação aqui de 2, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a equação 1 e ele quer o A sobre B, o A sobre B. Então, eu vou pegar a equação 2 e vou dividir pela equação 1, ó. Tá? Quando eu faço isso, veja que eu obtenho o seguinte, ó. Eu vou obter o menos 3 sobre Q, menos 3Q, né, que é igual o A sobre 2, tudo isso aqui dividido pelo 9 sobre Q, mais 9, mais 9Q, igual a B sobre 2. Beleza? Bom, veja que eu posso vir aqui agora e colocar o menos 3 em evidência, né? E eu vou obter 1 sobre Q, mais 1, mais Q, e aqui também, né? Posso colocar o 9 em evidência, ó, e aqui vai ficar 1 sobre Q, mais 1, mais Q, veja que é a mesma expressão, e aqui vai ficar apenas o A sobre o B, né? Porque o 2 cancela com o 2. Então veja que eu posso simplificar agora esses dois termos, e daqui eu concluo, né, direto, que a razão de A sobre B é igual a menos 3 sobre 9, que é igual a menos 1/3. Ok? Menos 1/3 é a nossa alternativa D. Terceiro exercício, pessoal. Então, esse exercício é da AFA de 2014. Ele pede para que eu considere o polinômio ax² mais bx² mais 2x² mais 1. A e B são números reais. E pede para marcar a alternativa falsa. Certo? Bom, esse é o tipo de exercício que eu tenho que ir testando as alternativas. Tá? Não adianta eu querer trabalhar aqui com um polinômio para chegar em alguma conclusão. Não, fica muito mais rápido, muito mais fácil, né, e talvez até seja o único jeito, ir trabalhando com as alternativas, ok? Então, para a alternativa A, note que ele me fala que x igual a 0 não é raiz de p de x. Bom, se x igual a 0 for raiz de p de x, então eu tenho que p de 0 tem que ser igual a 0. Certo? Isso significa ser raiz de p de x. Bom, então vamos calcular quem é p de 0, né? O p de 0, ele vai ser o A vezes 0 a quarta, dá 0, né? Então vai ficar A vezes 0, mais o B vezes 0, mais o 2 vezes 0, mais 1. Então veja que o P de 0 é igual a 1. Ou seja, não é 0. Então o 0 não é raiz de P de x. Certo? Então esta daqui é uma alternativa verdadeira. Vamos para a próxima. No item B, ele me fala que existem valores distintos para A e B, tais que x igual a 1 e x igual a menos 1 são raízes de p de x. Ou seja, os valores de A e B para que isso aconteça, né, para que x igual a 1 e x igual a menos 1 são raízes de p de x, são valores diferentes. Então vamos calcular, né? Que se x igual a 1 é raiz, então vamos calcular quem é p de 1. P de 1 tem que dar 0. Então, quem é p de 1? P de 1 vai ser A vezes 1 à quarta, mais o B vezes 1 ao cubo, mais o 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1.
e isso tem que ser igual a zero. Certo? Então veja que daqui eu concluo que o a mais b deve ser igual a menos 3. E o p de menos 1, quem seria? Né? P de menos 1 também deve ser igual a zero, porque o menos 1 eu estou supondo ser raiz de p de x. Então, nesse caso, eu vou ficar com a vezes menos 1 à quarta. Veja que o expoente par vai tornar o menos 1 positivo. Então, fica apenas a. Aqui, como o expoente é ímpar, vai ficar menos b. Ó. Aqui o expoente é par, fica mais 2. E aqui, mais 1, igual a zero. Então, veja que daqui eu tiro que o a menos b também é igual a menos 3. Então veja que isso aqui formou para mim um sisteminha de equações, que se eu somo esse sistema, né, resolvendo aqui pelo método de adição, eu vou chegar que o 2a é igual a menos 6 e, portanto, o a é igual a menos 3. Mas veja, pessoal, que se o a for menos 3, só resta o b ser igual a zero. Né? Então eu tenho que o b é igual a zero. Então, de fato, os valores de a e b, para que o x igual a 1 e o x igual a menos 1 sejam raízes de p de x, são valores distintos. Então, é verdadeira. Certo? No próximo, ele me diz o seguinte, ó, que se a for 0 e b for 3, o resto da divisão de p de x pelo 3x² menos x mais 1 é zero. Bom, então vamos ver, né? Se o a for 3... e o b for, se o a for 0 e o b for 3, vamos colocar aqui no C, veja que eu vou ter esse polinômio aqui, ó, 3x ao cubo mais o 2x ao quadrado mais 1, ok? E ele me fala que esse polinômio dividido pelo 3x ao quadrado, né? Deixa eu arrumar aqui, pelo 3x ao quadrado menos o x mais o 1 vai ser igual a quanto? Bom, fazer a divisão aqui é até bom que você já lembra um pouquinho de como faz essa divisão. Lembre que eu vou considerar sempre aqui na chave o mesmo sinal do cara que está aqui. Ó. Então, se é o mais 3, veja que aqui eu vou colocar mais x. Por que mais x? Porque quando eu multiplico aqui vai ficar 3x ao cubo. Trago para cá, menos 3x ao cubo. Então, sempre vai trocar de sinal quando eu mando para lá. Aqui, menos x vezes x dá menos x². Vem para cá, mais x². Ó. X vezes 1 vai dar mais x. Vem para cá, menos x. Ó. Então, veja que quando eu faço aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar mais 3x ao quadrado. Aqui eu vou só baixar o x e baixar o 1. Ó. Então, veja que agora, para ficar menos 3x², aqui eu tenho que colocar o mais 1. E quando eu coloco mais 1, veja que aqui vai ficar menos 3x ao quadrado, mais o x, menos 1, igual. Né? Resto ali igual a zero. Certo? Então, veja que, de fato, a divisão do p de x pelo polinômio 3x² menos x mais 1, de fato, foi igual a zero. Certo? Então, esta também é uma alternativa verdadeira. Bom, então agora só resta a alternativa D ser falsa, né? E na alternativa D ele me fala o seguinte, se o A for igual a B, que for igual a zero, o x igual a menos meio sobre i é uma raiz de p de x, considerando que o i² é a unidade imaginária, né? Então notem que se o A e o B forem zero, eu vou ficar só com 2x² mais 1, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, aqui para o D. No D vai ficar ó, o 2x² mais 1 igual a zero. Então, notem que daqui eu tiro que o 2x² tem que ser igual a menos 1 e, portanto, o x² vai ser igual a menos 1 meio. Extraindo a raiz aqui, né, no universo dos complexos, é claro, eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 meio. Né? Veja que eu posso escrever isso como mais ou menos a raiz de 1 meio vezes o i², porque o i² é menos 1, certo? E daqui eu tiro que o x ele vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 2i, né? Que é o contrário do que está sendo dito ali, né? Não é bem o que está sendo dito, faltou a raiz aqui no denominador, ok? Então, esta daqui é uma alternativa falsa.
Então veja que nesse tipo de exercício aqui, muito mais fácil ir analisando as alternativas, certo? Bom, nosso quarto exercício, ele me diz aqui no exercício de 2015, para eu considerar dois polinômios, o q de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 1, o p de x, que é o x ao cubo menos 3x quadrado menos ax mais b, fala que a e b são números que cumprem essa condição, né? E aqui ele me dá uma dica que mata o problema, né? Ele fala assim, se os gráficos de q de x e p de x têm um ponto em comum, que pertence ao eixo das abscissas, é incorreto afirmar sobre as raízes de p de x que... Bom, então procurando aqui as raízes de q de x, né? Veja que o q de x ele vai ser um trinômio quadrado perfeito, ele é um trinômio quadrado perfeito que eu posso escrever como x menos 1 ao quadrado. E isso igual a zero, e daqui eu concluo que ele possui apenas a raiz x igual a 1. Ou seja, o ponto onde o p de x e o q de x se intersectam no eixo x, né, ele vai ser o ponto aqui, ó, de abscissa 1 e ordenada 0. Ou seja, é raiz do p de x. Certo? Bom, agora que eu sei uma raiz, né, então o que eu vou fazer? Vou calcular o p de 1. Eu sei que p de 1 tem que dar 0. E com isso eu encontro uma relação entre a e b. Ó. Porque o p de 1 ele vai ser 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado menos a vezes 1 mais o b. Ó. E isso tem que ser igual a 0. Certo? 1 ao cubo, 1. Menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 3. Menos a mais b igual a 0. Veja que daqui eu tiro que menos 2 menos a mais b é igual a 0. Né? E, portanto, né, eu posso concluir daqui, só passo o a lá para o outro lado, ó, que o a é b menos 2. Ó. Então veja que daqui eu tenho uma relação entre a e b. Agora eu pego essa relação e substituo aqui na relação dada, ó, igual a menos 8. Ó. Então veja que se eu substituo esse valor de a, vai ficar assim, ó, b menos 2 ao quadrado menos o b ao quadrado igual a menos 8. Ó. E daqui eu vou tirar que o b quadrado menos 4b mais 4 menos o b quadrado é igual a menos 8. Cancelando o b quadrado, eu vou ficar com 4b menos 4b, né? Mais 4 igual a menos 8. Ou seja, menos 4b igual a menos 12. E daqui eu concluo que o b é 3. Ó. Certo? Como eu já tenho aqui uma relação entre o a e o b, né, então veja que eu posso vir aqui e escrever que o a, né, já tendo ali, eu posso escrever que o a é 3 menos 2 e, portanto, o a é igual a 1. Certo? Então, daqui eu concluo que o a é 1. Bom, agora que eu conheço os valores de a e de b, né, eu posso vir aqui e escrever o polinômio p de x da seguinte forma. Deixa eu só pegar o p de x aqui. Ele é x ao cubo menos 3x quadrado menos ax, né? Vai ser o p de x igual a x ao cubo menos o 3x quadrado menos o ax mais b. Só vamos conferir aqui para não ter erro. Menos ax mais b, certo? Beleza. Então, conhecendo os valores de a e b, eu sei que o p de x ele vai ser o x ao cubo menos o 3x quadrado menos x mais 3. Certo? Se eu utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini aqui, né? Utilizando o Briot-Ruffini, eu conheço uma das raízes. Eu sei que p de 1 é igual a 0. Então, eu sei que 1 é uma raiz, né? Pela dica que ele me deu lá no enunciado. Então, vindo aqui e fazendo a retinha aqui, veja que eu sei o seguinte, né? Eu sei, coloco aqui os coeficientes do p de x, ó, menos 3, menos 1 e o mais 3. Ok? Repito a primeira raiz, ó. Então, 1 vezes 1 dá 1.
mais o menos 3 dá menos 2. 1 vezes o menos 2, mais o menos 1 dá menos 3. Ó. Então, só para você lembrar mesmo, ó, o que, que eu estou fazendo? Ó? Eu estou pegando esse cara aqui, eu somo com esse, o resultado eu multiplico por... Opa, contrário. Eu multiplico esses caras e o resultado eu somo aqui. Ó. Certo? Então, 1 vezes 1, 1. 1 com menos 3 dá menos 2. Ó. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. E 1 com menos 3 dá menos 3, mais 3 dá 0. Né? Isso aconteceu porque o 1 é raiz, certo? E o p de x é divisível pelo x menos 1. Ok? Bom, então daqui eu tiro que esse cara aqui é o quociente, né? Ele vai ser o x ao quadrado menos o 2x menos 3. E as raízes desse cara também são raízes de p de x. Bom, então vamos lá. Quem são as raízes desse cara? Eu quero dois números que multiplicados de menos 3 e somados de 2, né? Então a gente já sabe aqui que vai ser o 3 e o menos 1, ok? Então, só fazendo rapidinho aqui, a gente sabe que o delta vai ser o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o menos 3, né? Daqui a gente tira que esse delta dá 16. Portanto, né, eu sei que o x ele vai ser o 2 mais ou menos a raiz de 16 dividido por 2a, que é 2. Ó. E daqui eu tiro dois valores. Uma delas é o x1, que é 6 dividido por 2, 3. E o outro que é o x2, que vai ser menos 2 dividido por 2, menos 1. Certo? Então, quem são as raízes de p de x? Né? Vamos voltar lá. Ó. As raízes do p de x... Só para ficar fácil a nossa análise. Elas são o 1, o 3 e o menos 1. Certo? Então veja, essas raízes podem formar uma progressão aritmética? Bom, se eu escrevesse assim, ó, menos 1 é 1 e 3, ó, 3 menos 1 dá 2. 1 menos o menos 1 também dá 2. Então podem formar uma PA. Certo? Então, esta daqui é verdadeira. Todas são números naturais? Não. Ó. Eu tenho menos 1 aqui que não pertence aos naturais. Ó. Certo? Então, se não pertence, esta é a nossa alternativa falsa. Só para conferir, duas são os números A e B, 1 e 3, e duas são números simétricos, menos 1 e 1. Certo? Então, essas duas são verdadeiras. Bom, pessoal, no nosso quinto exercício, ele me dá o p de x, me fala que o p de x é x ao cubo mais mx quadrado mais nx mais 12, e fala que o p de x igual a zero admite as raízes x1, x2 e x3. E aí ele me dá várias informações aqui a respeito das raízes, né? Então veja que é mais um exercício onde nós vamos resolver usando as relações de Girard, né? Então só relembrando aqui do que eu falei para vocês, quando eu tenho uma equação algébrica ax quadrado mais bx, né? Ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais um d igual a zero, as relações de Girard são as seguintes. Ó. A soma das raízes, x3 aqui, a soma das raízes é menos b sobre a. A soma dos pares, x1, x2, x1, x3, mais x2, x3, é c sobre a. Certo? E o produto x1, x2, x3 é menos o d sobre a, que é o termo constante, certo? Então, vou usar essas relações aí. Então, acompanha comigo aqui. Ó. Eu sei da soma que o x1 mais x2 mais x3 é igual a menos m. Certo? Bom, x1 mais x2 mais x3, ele me fala que é 5, né? Então, eu sei que isso aqui, ó, é 5. Então, veja que o x1 mais o 5 é igual a menos m. Certo? x1 mais o 5 é igual a menos m. Ou seja, o x1 é um menos m menos 5. Certo? Bom, agora vamos para a segunda, né? Produto. Ó. Como ele me fala aqui que eu sei
que o x1 vezes o x2 vezes o x3 tem que dar o menos 12. Só que x1 vezes x2 é menos 3. Ó. Então, aqui é menos 3. Ó. Vezes o x3, e isso é igual a menos 12. Ó. Então, daqui eu concluo que o x3 é 4. Ó. Bom, mas se o x3 é 4, e eu sei que x2 mais x3 é 5, né? Então, deixa eu até colocar aqui, ó. Se o x2 mais o x3 é igual a 5, então veja que x2 mais 4 é igual a 5. E daqui eu concluo que o x2 é igual a 1. Certo? Bom, e também, né, ele me fala que o x1 vezes o x2 é igual a menos 3. Ó. Se o x2 é 1, então o x1 vezes 1 é igual a menos 3. Ó. E daqui eu concluo que o x1 é menos 3. Ó. E lembra que eu tinha uma relação entre x1 e m? Então veja lá que o x1 eu consigo, né, já tirar essa relação aqui entre o x1 e o m. Então, vamos escrever aqui no cantinho. Eu sei que o x1 é igual a menos m menos 5. Ou seja, o m é igual a menos x1 ou seja, o m é igual a menos x1 menos 5. Então, o m vai ser o menos 3 menos 5, certo? E daqui, né, eu posso escrever que o m ele vai ser menos 2. Bom, agora que eu conheço o m, eu tenho que calcular o valor de n. Né? Como eu conheço as raízes, fica fácil. Né? Sabendo o m, eu consigo calcular facilmente aí o valor de n. Bom, eu sei que uma raiz é 1, né? É a x2. Então eu vou substituir essa raiz lá. Certo? Eu sei que o p de 1 tem que dar 0. Ó. P de 1 igual a 0. Bom, então daqui eu sei, né, só lembrando aqui, ó, que o p de x é x ao cubo mais mx quadrado, né, x ao cubo mais o mx quadrado, mais o nx mais 12, ó, mais o nx mais o 12. Então, isso aqui é igual a 0. Certo? Substituindo o p de 1, né, então vai ficar 1 mais m mais o n mais 12 igual a 0. Certo? M mais n vai ser igual a menos 13. Ó. Joguei o menos o 1 mais o 12 para o outro lado. Como m é menos 2, mais n igual a menos 13. Ó. E daqui eu tiro que o n é igual a menos 11. Então eu sei que o m é menos 2 e o n é menos 11. Então vamos analisar agora as alternativas. Ó. P de m é 0. Não. Né? O m é o menos 2. E menos 2 não é nenhuma das raízes. Né? Quem são as raízes do p de x? Ó? As raízes do p de x nós calculamos aqui, que é o x2 igual a 1, o x1 igual a menos 3 e o x3 que é igual a 4. Ó. Essas são as três raízes do p de x. Certo? M menos n é igual a menos 13. Então, lembrem que o m é o menos 2. E o n é igual a menos 11. Ó. Então, m menos n não é menos 13. Certo? M menos n vai ficar igual a 9. Certo? M vezes n é 20. Não, vai ser 22. Né? E ele me diz aqui que o n menos 2m é menos 7. Ó. Então, veja que esta é falsa, esta é falsa, esta é falsa, só resta essa ser verdadeira. Né? Então, vamos lá. Ó. Menos 11 menos 2 vezes o menos 2, isso é igual a menos 11 mais 4, e isso, de fato, é menos 7. Ó. Então, esta é a alternativa verdadeira. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das resoluções, né? Espero que elas ajudem vocês aí a entender um pouquinho mais sobre polinômios e fazer uma boa prova no domingo. Um abraço e até mais.